No jantar de aniversário de seu Arnaldo, um homem tradicional e orgulhoso, ele faz um brinde emocionado e diz em voz alta: "Meus filhos de verdade são os que me deram orgulho e ela é a vergonha de minha família." Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O som das taças de cristal se chocando umas nas outras ecoou pelo salão de festas. Um tilintar festivo que, para mim, soava como o prenúncio de uma tempestade. Meu pai, seu Arnaldo, estava de pé na cabeceira da longa mesa de carvalho, o rosto corado pelo vinho caro e pela emoção. Era seu aniversário de 70 anos, uma data que deveria ser de celebração, mas meu coração já estava apertado no peito. Uma sensação familiar que me visitava sempre que a família se reunia. Ele ergueu a taça, os olhos brilhando sob a luz amarelada dos lustres, e um sorriso orgulhoso rasgou seus lábios. "Um brinde!" ele anunciou, a voz embargada, mas firme o suficiente para silenciar as conversas paralelas. "Um brinde à família, ao legado, a tudo que construí, mas principalmente um brinde aos meus filhos. Meus filhos de verdade são os que me deram orgulho." Palmas explodiram pelo salão. Meus irmãos Ricardo e Márcio sorriram, estufando o peito. Minhas cunhadas batiam palmas com entusiasmo, olhando para o meu pai com uma admiração que eu nunca consegui sentir de verdade. Eu mesma forcei um sorriso e aplaudi, um gesto automático, vazio. Ao meu lado, meu marido, Daniel, permaneceu em silêncio, sua mão repousando sobre a minha coxa, um pequeno gesto de apoio que só eu conhecia. Ele sempre sabia o que se passava dentro de mim. Então, o mundo pareceu parar. O sorriso de meu pai desapareceu quando os seus olhos, frios como duas pedras de gelo, encontraram os meus do outro lado da mesa. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Ele me encarou, e cada segundo parecia uma eternidade. O ar ficou rarefeito. E com uma frieza que cortaria o aço, ele completou a frase que ficaria marcada em minha alma para sempre. "Você pode sair." Não foi um grito, nem mesmo um comando ríspido. Foi uma sentença, proferida com uma calma cruel, como se ele estivesse simplesmente descartando algo que não lhe servia mais. As palavras pairaram no ar, e o silêncio que antes era respeitoso, agora era de puro choque. Senti o calor subir pelo meu pescoço, minhas bochechas queimando de vergonha. Todos os olhares se viraram para mim. Vi pena em alguns, satisfação em outros, e na maioria um desconforto covarde de quem não queria se envolver. Meu irmão Ricardo desviou o olhar para o prato, enquanto Márcio, o caçula e eterno protegido, parecia confuso, quase assustado. Eu não chorei. As lágrimas ficaram presas na garganta, formando um nó que me sufocava. Com a dignidade que me restava, comecei a me levantar. Meu único pensamento era sair dali, fugir daquela humilhação pública, me esconder em um lugar onde o desprezo do meu próprio pai não pudesse me alcançar. Empurrei a cadeira para trás, o som arrastado da madeira no chão de mármore, parecendo um trovão no silêncio mortal. Eu não olhei para ninguém. Meu foco era a porta de saída, o meu portal para a liberdade daquele tormento. Mas então, uma mão firme segurou a minha. Era Daniel. Ele também estava de pé, o rosto transformado por uma fúria contida que eu raramente via. Seus olhos, normalmente tão gentios e brincalhões, agora eram duas brasas ardentes fixas em meu pai. Ele não soltou minha mão. Pelo contrário, entrelaçou seus dedos nos meus, uma âncora em meio ao meu mar de dor e vergonha. O salão inteiro prendeu a respiração. A mulher mais forte e digna desta sala está sendo humilhada por um homem que nunca soube o que é amor verdadeiro de pai. Cada palavra era uma pedra tirada contra a fachada de homem honrado que meu pai construiu a vida inteira. Arnaldo ficou pálido, o queixo tremendo de raiva. Minha cunhada, esposa de Ricardo, abriu a boca para protestar, mas a intensidade no olhar de Daniel a fez se calar. Se ela sai, eu saio com ela.
continuou Daniel, sua mão apertando a minha com mais força, me dando a força que eu não sabia que tinha. Ele então varreu o salão com o olhar, encarando cada um dos meus familiares, um por um. E saibam de uma coisa, ela é a única razão pela qual vocês ainda fingem ser uma família decente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Era um silêncio de acusação, de verdades não ditas que finalmente vinham à tona. As palavras de Daniel pairaram no ar, expondo a hipocrisia que mantinha todos unidos naquela mesa. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Meu pai parecia ter encolhido, o ar de superioridade substituído por um choque mudo. Daniel me puxou gentilmente em direção à saída. Andamos de mãos dadas, de cabeça erguida, passando pela mesa longa, pelos rostos chocados dos parentes, pelos garçons paralisados em seus postos. Eu não olhei para trás. A cada passo, senti o peso da humilhação começar a se dissipar, substituído por uma onda de gratidão e amor por aquele homem ao meu lado. Ele não apenas me defendeu, ele me validou, me deu voz quando a minha havia sido roubada. Quando cruzamos as grandes portas de madeira e o ar fresco da noite tocou meu rosto, foi como se eu pudesse respirar pela primeira vez em anos. As lágrimas que eu segurei com tanta força finalmente vieram. Mas não eram apenas de dor. Havia alívio nelas. Daniel me abraçou forte ali na calçada, enquanto os sons abafados da festa continuavam lá dentro. Um mundo do qual eu não fazia mais parte. E pela primeira vez, eu senti que isso não era uma perda, era uma libertação. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica foram estranhos. Eu esperava sentir um vazio, uma tristeza profunda por ter sido banida da minha própria família. E não vou mentir, uma parte de mim sentia. Era como se um membro do meu corpo tivesse sido amputado. Mas, para minha surpresa, a sensação predominante era de leveza. Era como se eu tivesse carregado uma mochila pesada por 40 anos e, finalmente, Daniel a tivesse tirado das minhas costas. A notícia do que aconteceu no jantar se espalhou por Boa Esperança como fogo em palha seca. Nossa cidade era pequena, um lugar onde todos se conheciam e as fofocas viajavam mais rápido que o vento. No início, as pessoas me olhavam com pena na rua, cochichando quando eu passava. Coitada da Larissa, eu ouvia. O pai sempre foi duro com ela. Mas a história contada por quem estava na festa tinha um herói. E esse herói era Daniel. A coragem dele, a forma como me defendeu, transformou a narrativa de uma simples humilhação familiar em um ato de rebeldia contra a tirania de meu pai. A primeira rachadura no império de seu Arnaldo veio de onde menos esperávamos. Minha tia Lúcia, irmã da minha falecida mãe, ligou para mim 2 dias depois. Sua voz estava carregada de uma vergonha que não era dela. Larissa, minha filha, eu sinto muito, ela disse, a voz embargada. Eu e o seu tio ficamos tão chocados que não conseguimos reagir. Seu pai, ele passou de todos os limites. O que Daniel fez foi o que todos nós deveríamos ter feito há muito tempo. Tia Lúcia me contou que ela e o seu tio haviam decidido se afastar de meu pai por um tempo. Não podemos mais compactuar com essa crueldade. Ele precisa entender que o mundo não gira em torno do orgulho dele. Foi a primeira vez que um membro da família tomou meu partido de forma tão explícita. Aquela ligação foi como um bálsamo para minha alma ferida. Mas o verdadeiro terremoto ainda estava por vir. E ele viria do coração da fortaleza de meu pai. Meu irmão mais novo, Márcio. Ele sempre foi o preferido, o menino de ouro de Arnaldo. Meu pai pagou a sua faculdade de medicina, deu um carro de presente e sempre o exibia como o seu maior troféu. Eu amava Márcio, mas sempre houve uma distância entre nós, criada pela clara preferência de nosso pai. Uma semana depois do jantar, Márcio apareceu na nossa porta. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos de quem não dormia direito. Daniel o atendeu, e por um momento a tensão era palpável. Daniel ainda via Márcio como um dos que assistiram à minha humilhação em silêncio.
Eu preciso falar com a Larissa, pediu Márcio, a voz baixa. Por favor. Daniel me olhou e eu assenti. Sentamos na nossa pequena sala de estar, um ambiente muito mais modesto do que a mansão de meu pai, mas infinitamente mais acolhedor. Por um longo tempo, Márcio apenas olhou para as próprias mãos. Eu sou um covarde, Larissa, ele disse finalmente, levantando os olhos cheios de lágrimas. Eu devia ter dito alguma coisa, eu devia ter te defendido, mas eu congelei. A vida inteira eu vi o jeito como ele te tratava, e eu nunca fiz nada. Você era só uma criança, Márcio, eu disse, a voz suave, e depois você só aprendeu o que ele ensinou. Não, ele balançou a cabeça. Isso não é desculpa. Eu vim aqui porque eu confrontei o papai. Eu precisava. Ele me contou sobre a briga. Márcio foi até a casa de nosso pai, determinado a fazê-lo entender a gravidade do que tinha feito. Mas Arnaldo estava irredutível, cego pela raiva e pelo orgulho ferido. Ela me desrespeitou com aquele marido dela. Meu pai teria gritado. Ela nunca foi grata por nada. Foi então que Márcio jogou a bomba. Gratidão? Você fala de gratidão, pai? Você sabe quem me ajudou a pagar os 2 últimos anos da faculdade quando suas empresas passaram por aquela crise? Você sabe quem me mandava dinheiro todo mês, em segredo, para eu não precisar largar os estudos? Foi a Larissa. Eu senti meu coração parar. Era um segredo que eu guardei por anos. Na época, os negócios de meu pai quase faliram e ele cortou toda a ajuda para Márcio, dizendo que ele precisava aprender a se virar. Eu, que já era casada com Daniel e tinha uma vida financeira estável, não pensei 2 vezes. Fiz o que qualquer irmã mais velha faria. Pedi a Márcio que nunca contasse a ninguém, especialmente ao nosso pai, pois sabia que o orgulho dele seria ferido. O que você está dizendo, moleque? Meu pai respondeu, descrença em sua voz. A verdade, pai. A verdade que você nunca quis ver, continuou Márcio. A Larissa, a filha que você despreza, foi quem garantiu que seu filho de ouro se formasse. Ela abriu mão de comprar o próprio apartamento na época para me ajudar. E você? Você a humilha na frente de todo mundo. Que tipo de pai faz isso? Márcio me disse que nosso pai ficou sem palavras. Pela primeira vez na vida, Arnaldo foi confrontado com uma verdade que destruía a imagem que ele tinha de si mesmo. Ele, o grande provedor, o patriarca todo-poderoso, havia sido na verdade socorrido pela filha que ele considerava um fracasso. A revelação não o levou ao arrependimento, mas a uma fúria ainda maior. Ele o expulsou de casa, chamando-o de traidor e ingrato. Ele me deserdou. Márcio me contou com um sorriso triste. Disse que eu não era mais filho dele. Acho que agora eu sei um pouco do que você passou a vida inteira sentindo. Eu o abracei. Ali naquela sala, pela primeira vez, eu senti que tinha um irmão de verdade. O conflito estava exposto. A família, que antes era unida por uma teia de mentiras e aparências, agora estava quebrada. Mas para mim, era uma quebra necessária. As peças estavam se movendo, e a máscara de meu pai estava começando a cair, não por minha causa, mas pelas ações daqueles que ele mais valorizava. A solidão, eu percebi, estava começando a bater na porta dele, e não na minha. A revelação de Márcio não foi uma pedra atirada em um lago, foi uma dinamite. A onda de choque se espalhou com uma velocidade impressionante. Márcio, sentindo-se finalmente livre das amarras do favoritismo de nosso pai, não guardou mais segredo. Ele contou a história para nossa tia Lúcia, que contou para nossos primos, que por sua vez não viram razão para serem discretos. A história da minha ajuda secreta, contrastada com a humilhação pública que sofri, pintou um retrato de meu pai que era impossível de ignorar. Ele não era apenas um homem severo e tradicional. Ele era ingrato, cruel e, pior de tudo, um hipócrita. O primeiro a sentir o golpe direto foi meu outro irmão, Ricardo. Ele sempre foi o mais parecido com meu pai, pragmático, focado nos negócios e um tanto alheio aos dramas familiares, desde que não afetassem sua reputação. E foi exatamente aí que o problema começou para ele. Ricardo era sócio de meu pai em uma construtora, a Herança Forte, um nome que sempre achei irônico. A reputação deles em Boa Esperança era fundamental para os negócios. Alguns dias após a briga entre Márcio e meu pai, Ricardo me ligou. Era a primeira vez que falávamos desde a festa. A voz dele era tensa, calculada. Larissa, estou ligando para saber como você está.
Ele começou de um jeito formal que soava falso. Estou bem, Ricardo. Melhor do que nunca, na verdade. Respondi com uma sinceridade que pareceu surpreendê-lo. Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Olha, o que o papai fez foi inaceitável. Eu queria que você soubesse que eu não concordo com isso. Mas você não disse nada, Ricardo. Você ficou lá, quieto, enquanto ele me expulsava. A acusação saiu da minha boca antes que eu pudesse contê-la. Não havia raiva em minha voz, apenas uma constatação fria. Ele suspirou, um som cansado do outro lado da linha. Eu sei, e foi um erro, mas a verdade, Larissa, é que essa situação toda está virando um desastre. Os clientes estão comentando. Nosso principal investidor, o Dr. Almeida, que é amigo da tia Lúcia, me ligou ontem. Ele estava decepcionado. Disse que não tem certeza se quer continuar fazendo negócios com uma família que trata os seus dessa forma. Ali estava a verdadeira razão da ligação. Não era preocupação comigo, era controle de danos. O orgulho de meu pai estava começando a custar dinheiro de verdade. E o que você espera que eu faça, Ricardo? Perguntei. Converse com o papai, tente fazer as pazes. As pessoas precisam ver que a família está se resolvendo. Eu ri. Uma risada curta, sem humor. Fazer as pazes? Ricardo, ele me humilhou na frente de todos e me disse que não sou filha dele. Eu não vou voltar a rastejar para agradar seus investidores. Esse problema foi o papai quem criou. Agora vocês dois que lidem com ele. Desliguei o telefone, sentindo um poder que nunca tive. Por toda a minha vida, fui eu quem tentou apaziguar, quem engoliu o orgulho para manter a paz. Agora, eu não precisava mais. Eu estava fora do jogo e, de repente, percebi que quem estava perdendo não era eu. Enquanto isso, Daniel e eu seguimos nossa vida. Decidimos usar o dinheiro que eu vinha economizando para abrir um pequeno café no centro da cidade, um sonho antigo que eu sempre adiava. O trabalho era intenso. Lixamos mesas, pintamos paredes, escolhemos cada xícara e cada grão de café com um carinho imenso. Márcio vinha nos ajudar nos fins de semana, trazendo lanche e uma alegria nova, leve. Nossa pequena cafeteria se tornou nosso refúgio, um projeto construído com amor e parceria. Tudo o que faltava na minha família de origem. Do outro lado da cidade, a fortaleza de Arnaldo ruía, tijolo por tijolo. A reviravolta mais dolorosa para ele veio durante o almoço de domingo no clube da cidade, um ritual sagrado para meu pai. Era onde ele encontrava os seus amigos, os homens de respeito, de boa esperança, para jogar cartas e exibir seu status. Mas naquele domingo, algo estava diferente. As pessoas o cumprimentavam com uma formalidade fria. Ninguém o convidou para a mesa de pôquer. Ele se sentou sozinho em uma mesa no canto e ninguém se juntou a ele. Tia Lúcia me contou a cena, que ela ouviu de uma amiga. Meu pai, o imponente seu Arnaldo, parecia um velho solitário, ignorado por aqueles cuja admiração ele tanto valorizava. A história da humilhação, seguida pela revelação da ingratidão, havia manchado sua imagem de forma irreparável. Eles não viam mais um patriarca forte, mas um tirano que colhia o que plantava. A vergonha era um veneno lento, e meu pai estava bebendo em doses diárias. Ele tentou reafirmar sua autoridade sobre Ricardo, exigindo que ele cortasse relações com Márcio e comigo. Mas Ricardo, vendo os negócios afundarem e sua própria reputação em jogo, pela primeira vez na vida, disse não ao pai. A discussão foi feia e terminou com Ricardo ameaçando vender sua parte na sociedade. O controle de Arnaldo sobre os filhos, baseado em dinheiro e poder, estava se esvaindo, porque ele nunca o construiu sobre a base do amor ou do respeito genuíno. A reviravolta não era barulhenta. Não houve um grande confronto final. Foi uma erosão lenta e silenciosa. Meu pai começou a se isolar, deixou de ir ao clube, parou de atender as ligações de Ricardo. Ele ficou sozinho em sua casa enorme e vazia, cercado pelos troféus de uma vida que, de repente, pareciam ocos. Seus filhos de verdade,
Aqueles que lhe deram orgulho estavam ocupados demais salvando a própria pele, ou, no caso de Márcio, construindo uma nova vida, longe de sua influência tóxica. Eu não senti alegria com sua solidão. Sendo honesta, o que eu senti era uma paz profunda. A vingança, eu percebi, não era vê-lo sofrer. A verdadeira reviravolta era a minha felicidade. Era o cheiro de café fresco no nosso pequeno negócio, era a risada de Daniel enquanto montávamos uma prateleira, era o abraço sincero de Márcio quando ele nos visitava. Meu pai queria me apagar de sua vida, me tornar insignificante. Mas, ao fazer isso, ele apenas se apagou da minha, e no espaço que ele deixou, eu finalmente pude florescer. A vingança mais completa era simplesmente viver bem, com dignidade, algo que ele, com todo o seu orgulho e dinheiro, parecia ter perdido completamente. Passaram-se 2 anos. 2 anos que pareceram a vida inteira, mas de um jeito bom. Nosso café, que batizamos de O Recomeço, floresceu. Era um lugar pequeno, charmoso, com paredes de tijolinho à vista e o cheiro constante de bolo de fubá de café passado na hora. Virou um ponto de encontro na cidade. As pessoas não vinham apenas pelo café, mas pela atmosfera de paz que Daniel e eu conseguimos criar. Era o nosso santuário, e tínhamos o prazer de compartilhá-lo com os outros. Márcio, agora um médico respeitado na cidade vizinha, era nosso cliente mais fiel aos domingos, sempre trazendo sua noiva, uma moça doce que olhava para mim com um carinho que aquecia meu coração. Minha vida tinha encontrado um ritmo sereno e feliz. A dor da humilhação, que antes era uma ferida aberta, havia se tornado uma cicatriz quase invisível, uma lembrança distante de uma pessoa que eu não era mais. Eu não era mais a filha de Arnaldo que vivia pisando em ovos. Eu era a Larissa do café, a esposa do Daniel, a irmã do Márcio. Eu era, finalmente, apenas eu. E isso era mais do que suficiente. O resultado para meu pai foi o oposto exato. A solidão que começou a abraçá-lo naqueles primeiros meses se tornou uma mortalha da qual ele nunca mais se escapou. Ricardo, depois de perceber que não havia conserto para a reputação da família, tomou uma decisão de negócios. Ele usou o escândalo e o comportamento errático de nosso pai como justificativa para acionar uma cláusula no contrato da sociedade e, com o apoio de outros investidores, comprou a parte de Arnaldo por um valor bem abaixo do mercado. Ele basicamente forçou a aposentadoria do próprio pai para salvar a construtora, que ele rebatizou, apagando o nome Herança Forte. Foi o golpe final no orgulho de Arnaldo. Ele perdeu não apenas a família, mas o império que era sua identidade. Meu pai se recusou a sair daquela casa imensa, que agora parecia mais um mausoléu. Tia Lúcia, com o coração condoído, tentava visitá-lo de vez em quando. Era ela quem nos trazia as notícias, sempre com um tom de tristeza. Ela contava que ele mal falava, passava os dias sentado em sua poltrona de couro, olhando para a parede, onde antes ficava um enorme retrato da família perfeita. O quadro agora estava guardado, virado para a parede, em um dos muitos quartos de hóspedes vazios. Ele emagreceu, sua saúde começou a fraquejar, e a arrogância que antes marcava a sua postura deu lugar a um encurvamento de derrota. Ele era um rei deposto, assombrando seu próprio castelo em ruínas. Ele nunca me procurou, nunca pediu perdão. Seu orgulho era uma muralha alta demais para ele escalar, mesmo que do outro lado estivesse sua única chance de redenção. E sendo sincera, eu não sei o que faria se ele o fizesse. Uma parte de mim, a filha que um dia só quis sua aprovação, talvez sentisse pena. Mas a mulher que eu havia me tornado sabia que o perdão não significava voltar para a prisão do passado. O verdadeiro resultado, a conclusão final desta longa e dolorosa jornada, veio em uma tarde chuvosa de outono. Eu estava fechando o café, limpando o balcão, quando o sininho da porta tocou. Era Márcio. Ele não estava sorrindo como de costume. Seu rosto estava sério e ele segurava um envelope pardo nas mãos. O papai? Ele faleceu, Larissa.
disse ele a voz baixa. Um infarto fulminante, esta manhã. Estava sozinho. Eu parei o que estava fazendo. O pano de limpeza caiu da minha mão. Eu não chorei, não senti um alívio perverso. O que senti foi um silêncio profundo, um vazio. Era o ponto final em um livro que eu já tinha fechado há muito tempo. Era a confirmação de que aquela história, a minha história com ele, havia de fato terminado. Daniel, que ouviu dos fundos, veio e me abraçou por trás, descansando o queixo em meu ombro. Márcio me estendeu o envelope pardo. Ele deixou isso com um advogado dele há alguns meses. É para você, ele explicou. Com as mãos trêmulas, eu abri. Dentro não havia uma carta de desculpas, não havia palavras de arrependimento. Havia apenas um documento, a escritura da casa da praia, a única propriedade que estava apenas no nome dele, que não fazia parte da sociedade com Ricardo, e junto um bilhete antigo, com a caligrafia da minha mãe, escrito anos atrás, quando eu era criança. Para minha Larissa, para que você sempre tenha um lugar onde o sol possa te encontrar. Meu pai deve ter guardado por todos esses anos. As lágrimas finalmente vieram. Eu não chorei pelo pai que perdi naquela manhã, mas pelo pai que eu nunca tive. Chorei pela crueldade e pelo orgulho que o impediram de ser o homem que minha mãe, em sua infinita bondade, um dia amou. Ele não soube me dar amor em vida, mas em sua morte, ele me devolveu um pedaço do amor da minha mãe. Talvez tenha sido sua forma torta e silenciosa de admitir a derrota. Uma tentativa final de se conectar com a única pessoa em sua vida que ele nunca conseguiu quebrar. Nós não ficamos com a casa. Vendemos e usamos o dinheiro para expandir o café e para ajudar Márcio a montar seu próprio consultório. Transformamos aquela última herança de dor em algo novo, em vida, em recomeço. O resultado final não foi uma vingança espetacular. Foi algo muito mais poderoso: a superação. A vitória não foi ver meu pai solitário e derrotado, embora isso tenha acontecido. A verdadeira vitória foi olhar para a minha vida, meu marido, meu irmão, nosso negócio, nossa paz, e saber que eu construí minha própria felicidade não apesar do meu passado, mas por causa dele. A humilhação que ele me impôs foi um empurrão que eu precisava para sair da sua sombra. Ele queria me apagar, mas tudo o que conseguiu foi me dar a liberdade para escrever minha própria história. E nela, o orgulho não vinha do dinheiro ou do poder, mas do amor, da dignidade e da coragem de recomeçar. E essa eu descobri é a única herança que realmente importa. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.